Qualquer pessoa que não esteja em coma nos últimos 20 anos sabe que os evangélicos sempre têm acusado os católicos de terem práticas contrárias à Bíblia, às Escrituras, não é? Por exemplo, a veneração aos santos, as procissões e outras práticas assim. Eles sempre pegam um versículo bíblico para dizer, olha, isso aí é idolatria, isso aí é não sei o que, isso aí é não sei o que. Só que aí tem um detalhe. Sim, não só os católicos, como também as outras religiões, eles dizem que estão contra a Bíblia, não é? E eles não, eles são a religião que segue os ensinamentos da Bíblia. Nem religião são, eles seguem a palavra, né, como eles dizem. Só que aí nesse vídeo eu vou provar que tem várias coisas antibíblicas na religião evangélica, na maioria das igrejas evangélicas, certo? Por exemplo, o dízimo. O dízimo é antibíblico. Não existe nada no Novo Testamento que vocês dizem que é o que está valendo agora, não é? A favor do dízimo. E o dízimo do Antigo Testamento era um dízimo da colheita. Era mais de um dízimo, certo? Havia o primeiro, o segundo e o dízimo dos pobres. O segundo era comido pelo fiel em Israel. E o terceiro era o dízimo do pobre, como eu já falei. No sétimo ano, era o ano sabático, não tinha dízimo, né? Então tem várias coisas aí que não são praticadas, só pegam os tais 10%, né? Então, o dízimo não é bíblico, não existe dízimo, a ideia atual do dízimo na Bíblia em lugar nenhum. 2. Proibição de bebidas alcoólicas, não tem na Bíblia. Os personagens bíblicos bebiam vinho, como a gente sabe, não é? Aí você diz, não, é suco de uva. É claro, tem que dar a resposta, não é? Só que, segundo a própria Bíblia, o vinho da Bíblia era sim embriagante. Então aí, versículos provando isso aí. Quer dizer, o problema das bebidas são as práticas imorais que estão ligadas ao excesso, né? E não a bebida em si. 3. Desaprovação que vocês fazem a músicas, tais das músicas do mundo, né? Eventos sociais, etc. Onde é que tem isso na Bíblia? Em lugar nenhum. 4. Doutrina da Trindade, ela é antibíblica, muita gente já sabe disso, está aí nas igrejas sem acreditar na Trindade, porque se for falar vai dar problema, vai ser perseguido, vai sair da igreja e tal, mas não acredita na Trindade. 5. Tem um versículo, versículos 2 ao 4 de 1 Timóteo capítulo 3, que falam de como deveria ser o líder das igrejas cristãs. Olha como o texto fala. Convém que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, ou seja, uma pessoa capaz de ensinar, uma pessoa que tenha conhecimento suficiente para passar para as outras pessoas, não é? Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso da torpe ganância, mas moderado, contencioso, não avarento, que governe bem a sua casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Isso aí é cumprido pelas igrejas evangélicas, pelos líderes, pelo menos a parte de apto para ensinar. Eu posso dizer que não é o caso da maioria das igrejas, pelo menos as que eu ouvi falar até hoje, não é? Quer dizer, e quando a gente critica o fato de muitos desses líderes não terem conhecimento de nada, aí vocês falam, né, mas é porque Deus escolhe os pobrezinhos, não sei o que, não sei o que, né? Sempre tem uma desculpa para ir contra a lógica das coisas, né? Outra, 1 Coríntios capítulo 14, 27 ao 32, fala que se alguém falar em língua estranha, que sejam dois ou muito três, no máximo três, e que haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Ou seja, se a pessoa. A questão das línguas, de acordo com o texto citado, era uma questão controlada. Isso acontece nas igrejas pentecostais? Fica aí a pergunta com vocês. Então tá aí, gente. Eu mostrei várias coisas, não são as únicas.
Existem muitas outras coisas antibíblicas nas igrejas evangélicas, só que vocês não reconhecem, né? Quando eu cito isso, vocês vêm dizer, não, mas é porque você não tem a espiritualidade, você não tem o espírito, você tem conhecimento, está inchado do conhecimento da carne, mas não tem o espírito, não é? Por que vocês fazem isso? Porque vocês, apesar de saberem que tem práticas antibíblicas, apesar de saberem disso, não querem deixar o comportamento de vocês exatamente igual ao que vocês acusam os católicos de fazerem.